E aí, galera do terceiro ano, estamos de volta para continuar o nosso trabalho. Só que agora eu de cá, você de lá, né? E vocês atrás aí em sua casa, junto com sua família, com seus familiares, né? Sempre tomando aquele cuidado com o coronavírus, certo? E nós vamos fazer a continuação do trabalho. Nós terminamos o livro 9, antes da pandemia, e agora a gente inicia o livro número 10. E o livro número 10 a gente inicia com a aula 19, tá? E o professor, você já conhece muito bem, o professor Davidson, certo? Hoje a gente vai trabalhar com a República Liberal, continuando, claro, nós trabalhamos na última aula o presidente Dutra, e agora a gente continua com a República Liberal, só que agora o presidente Vargas, novamente, não confunda, presidente Vargas que a gente vai trabalhar agora não é a era Vargas, que foi de 30 até 45, agora a gente vai trabalhar o segundo governo de Getúlio Vargas, que vai de 1951 até 1954, quando ele comete suicídio, tá certo? Então, quais são as características desse governo do Getúlio Vargas? A primeira coisa que a gente tem que atentar e prestar muita atenção, e é uma das ideias centrais do governo de Getúlio Vargas, é o nacionalismo econômico, tá certo? Então, esse nacionalismo econômico quer dizer que o Getúlio Vargas, ele ainda não perdeu aquela característica que ele tinha durante a era Vargas. Porque durante a era Vargas, o Vargas também ele era nacionalista. Ele queria o quê? Uma economia em que a interferência internacional ela fosse muito pequena ou nenhuma. E agora, em 1954, no auge, no contexto da Guerra Fria, ele vai querer a mesma coisa. Ele vai querer que a economia brasileira ela não fique ligada ou submissa a economias internacionais, principalmente a dos Estados Unidos. Por isso a gente chama de nacionalismo econômico, que a gente vai ver lá na frente. No outro tópico, a gente vai estudar direitinho esse nacionalismo econômico aqui. Outro tópico importante de características gerais do Getúlio Vargas é a sua política trabalhista. Aí vocês se lembram que lá na era Vargas, de 30 a 45, ele fez o quê? As leis trabalhistas que nós temos até hoje. Né? A carteira de trabalho, as férias remuneradas, o 13º, tudo isso foi o Getúlio Vargas que fez. Ele fez mais de 180 artigos e depois, em 1943, ele fez uma lei só, juntando todos esses artigos, que a gente chama hoje de Consolidação das Leis Trabalhistas, ou CLT. E todos nós aqui somos submetidos a essa lei. Tá? Claro que houve alterações ao longo do tempo. Né? Nenhuma lei ela é imutável, mas é uma lei que foi feita pelo Getúlio Vargas e protegia sempre quem? O trabalhador. Certo? Então a política trabalhista dele vai continuar neste segundo governo aqui, de 51 até 54. E outra coisa é a construção de uma imagem democrática. Por que uma imagem democrática? Porque quando o Vargas ele finalizou o seu governo em 45, na verdade ele foi retirado do governo em 45 pelo exército, o Getúlio Vargas ele era um ditador. Ele saiu como um ditador. E agora, quando ele volta nos braços do povo, o trabalhador, quem mais votou no Getúlio Vargas, ele quer passar uma nova imagem. Uma imagem de que é uma pessoa democrática, uma imagem de um líder que não é um ditador, como ele foi em tempos atrás. Certo? Bom, quando o Getúlio Vargas governou na era Vargas, ele não tinha oposição praticamente. Né? O Getúlio Vargas, ele governava sozinho. Ele teve 3 períodos lá que nós estudamos já em aulas anteriores, que foi o período provisório, que foi o período constitucional e foi o Estado Novo. Nesses 3 períodos ele não teve praticamente oposição, ou uma oposição muito pequena. Uma ditadura não tem como ter muita oposição, certo? E só que agora ele vai ter uma oposição muito forte. Esse vai ser o grande problema do Getúlio Vargas. Nós estamos, neste período aqui, na Guerra Fria. Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo contra o socialismo. E o Getúlio Vargas ele não pode fechar o país para as empresas internacionais. Então os Estados Unidos vai pressionar, os empresários que eram ligados aos Estados Unidos vão pressionar o Getúlio Vargas, a mídia vai pressionar o Getúlio Vargas a fazer o quê? A abrir, a deixar esse nacionalismo econômico de lado e ser o quê? Liberal. Então o Getúlio Vargas ele vai resistir. Ele vai resistir a pressões durante todo o seu governo e vai acabar cometendo suicídio, né, em 1954. Bom, quem era a oposição principal do Getúlio Vargas aqui? A UDN, União Democrática Nacional, que era um partido político nesse período. Esta UDN, ela era anti-getulista, né? Listei aqui algumas características, tá? Ela era contra o intervencionismo estatal. O que é o intervencionismo estatal? É a ideia de que o Estado ele controla a economia. Tá?
Ele é a oposição fiel do liberalismo. Porque no liberalismo, você sabe, existe uma mão invisível, né, em que o próprio mercado se autorregula. Não precisa do Estado para controlar. Mas o Getúlio Vargas, num mundo que era quase todo capitalista e liberal, ele queria ser o quê? Nacionalista. Ele queria ser intervencionista. E ele era intervencionista. Só que a oposição dele, a UDN, ela não era intervencionista. Ela era liberal. E queria que o Getúlio Vargas também fosse o quê? Liberal. Só que ele era intervencionista, estatal. Como é que é isso? A gente vai ver lá na frente o que é direito, o que se faz com isso. A UDN era contra as leis trabalhistas, que protegiam o trabalhador, né? Que tinha uma imagem comunista na época. A UDN apoiava o liberalismo. A UDN era alinhada aos Estados Unidos. Lembremos que nós estamos na Guerra Fria, que durou muito tempo. Ela vai de 45 até 1989. Então é muito tempo de Guerra Fria. E nesse tempo de Guerra Fria, a gente sempre tem que analisar a história por dois lados. Um lado socialista e um lado capitalista. Tá certo? E quem era, além da UDN, quem fazia parte desse grupo que era oposição ao Getúlio Vargas? Banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos, donos de veículos de comunicação, como, por exemplo, o jornalista Carlos Lacerda, que todo dia estava batendo no Getúlio Vargas na imprensa, certo? Então, finalizando essa parte de características gerais, de listar aqui a oposição da UDN e dos grandes empresários, a gente vai passar para outro tópico. A gente vai trabalhar o nacionalismo e também vai trabalhar o trabalhismo e a crise política e chegar ao suicídio de Getúlio Vargas, beleza? Bom, continuando a aula, terminando ali as características gerais, a oposição ao Getúlio Vargas que nós vimos, vamos passar a outro tópico chamado de nacionalismo, depois vamos falar de trabalhismo e finalizar a aula com a crise política do governo de Getúlio Vargas. Beleza? Então olha só, o que é o nacionalismo, que a gente diz que o Vargas era um adepto, tá? Nacionalismo é querer que o país se controle, ou seja, que ele não tem interferência de países estrangeiros em sua economia. Esse é o principal, é o chamado intervencionismo estatal. Então, olha só, o que ele queria? O que o Vargas queria? Diminuir a presença econômica internacional. Ou seja, empresas multinacionais, capital internacional, empresários estrangeiros no país, ele queria o mínimo possível, ou nenhum, se possível. Tá certo? O que mais? Conquistar a independência econômica do país, sem empréstimos internacionais e sem um capital externo. Tanto que ele vai fazer o quê? A campanha do petróleo é nosso. O que foi essa campanha? O que o Vargas chamou o povo para defender o petróleo brasileiro? Foi o seguinte, os liberais da oposição queriam que as empresas estrangeiras extraísse o petróleo no território brasileiro. E o Getúlio Vargas não queria. Ele queria criar uma empresa estatal, uma empresa brasileira para fazer isso aí. E criou uma que até hoje existe no nosso território, que é a Petrobras. Tá? Então, essa luta ele venceu. Criou a Petrobras, que vai fazer o quê? A extração de petróleo no território brasileiro. Propôs a lei dos lucros. O que é isso? É limitar o lucro, a remessa de lucros de empresas estrangeiras instaladas no país. Limitar a remessa para onde? Para fora, onde estava a sua sede. Né? Então, se tinha uma empresa americana no Brasil, o lucro ele não poderia ser todo remetido à sua sede lá nos Estados Unidos. Ou seja, uma parte tinha que ficar no país para investimento. Então, mas essa lei foi o quê? Barrada pelo Congresso por causa de quê? Das pressões dos grandes empresários brasileiros. O que o Getúlio Vargas queria mais? Ou ele fez, na verdade, criou o BNDE, que hoje é o BNDES, tá? Criou a Petrobras, criou a Eletrobras para controlar a energia, a transmissão de energia do país, certo? Então isso aqui é o quê? Nacionalismo. Nacionalismo é o quê? É criar empresas nacionais. É o oposto de empresas privadas. Quando eu falo de empresas privadas, isso é liberalismo, tá? Ou se eu vendo uma empresa estatal para uma outra empresa, para um grupo de investimentos, isso é privatização. O Getúlio Vargas não queria isso de maneira alguma. Então falamos do nacionalismo e agora vamos passar para outra característica muito forte do Getúlio Vargas, que é o trabalhismo, a ideologia do trabalhismo.
Aumento de 100% do salário mínimo naquela época ele deu. Quem era o ministro? O João Goulart, que vai ser presidente do Brasil e vai ser deposto, né, pelos militares em 1964. Então o ministro deu 100% de aumento. Para quê? Para ganhar a massa, para ganhar o povão. Claro que o governo não tinha condições de arcar com toda essa despesa, mas ele deu, né? Que era algo que todo mundo queria naquele momento, pelo menos os trabalhadores, não os empresários, mas os trabalhadores todos queriam. Apoio aos trabalhadores e reforço do sindicalismo. Então isso aqui, essa questão do trabalhismo incomodava muito quem? Os grandes empresários, a oposição do Getúlio Vargas. Né? Ele sofria diariamente imensas críticas, constantes críticas a respeito de sua política econômica, porque ele estava beneficiando só os trabalhadores e os empresários ficavam aí às mínguas, né? Dificilmente eles iam aguentar. E logicamente os Estados Unidos, no meio disso tudo, estavam querendo o quê? Manter a sua área de influência na Guerra Fria, porque nós vimos, a Guerra Fria ela era uma disputa de área de influência. Os Estados Unidos para manter os países capitalistas e os comunistas da União Soviética para manter os países socialistas. Ninguém queria perder um para o outro. Então, os Estados Unidos queria investir no país, aqui no Brasil, para quê? Para que o Brasil ficasse cada vez mais atrelado aos Estados Unidos. E assim ele não ia para o outro lado, para o lado vermelho, para o lado do socialismo. Certo? Então vamos ter uma crise política muito forte. Na verdade, a crise política ela é desde o começo do governo de Getúlio Vargas, por causa dessa forma de trabalhar nacionalista, por causa do trabalhismo. Então ele não foi muito bem aceito nesse contexto de Guerra Fria. Bom, intensas críticas da oposição, principalmente deste cara aqui, ó, Carlos Lacerda, que era um jornalista da UDN, né, partidário da UDN. Os empresários ligados aos Estados Unidos, setores das Forças Armadas e meios de comunicação também, todos estavam batendo no Getúlio Vargas diariamente, denunciando de corrupção. Tá? E um ponto que vai ser central para o fim do governo de Getúlio Vargas vai ser isso aqui, ó, atentado da Rua Toneleiros. Este cara, o Carlos Lacerda, ele vai sofrer uma tentativa de assassinato. Não vão conseguir matar, mas o seu segurança, que era também um militar, ele vai ser morto. Tá? Então, vai cair em cima de quem? A tentativa de assassinato do Carlos Lacerda? Do Vargas. Porque o Carlos Lacerda era o jornalista que mais batia do Getúlio Vargas diariamente. Então a culpa vai cair do Getúlio Vargas. Então vai aumentar. Já tinha denúncia de corrupção. E agora aparece uma denúncia de tentativa de assassinato. Aí o Getúlio Vargas não vai aguentar essa pressão toda. A sociedade, assim, a parte rica da sociedade, no caso dos empresários, Carlos Lacerda, os meios de comunicação, estava pedindo que ele renunciasse. Mas ele falou, eu não renuncio, eu só saio morto no Palácio do Catete. E assim ele cumpriu. Tá? Ele vai cometer o suicídio em 24 de agosto de 1954 e no sua carta, né, de despedida ele vai dizer que sair da vida para entrar na história. Beleza? Então esse foi o segundo governo de Getúlio Vargas, de 1951 a 54. Muito diferente da era Vargas, quando ele não teve ninguém para incomodá-lo, não teve uma oposição tão forte, igual ele teve agora no contexto da Guerra Fria, nesse segundo governo dele. Tá, beleza? Então agora vocês vão fazer os exercícios, né, no plural, das tarefas mínimas, a tarefa mínima e a tarefa complementar, e depois eu vou fazer a verificação dos exercícios. Tá, beleza? Um abraço a todos. Até mais.